Vamos recapitular aí o estudo dos gases, ele vai trabalhar ali com algumas variáveis, que é pressão, volume e temperatura. Depois a gente vai entrar lá numas formulazinhas matemáticas para a gente fazer a aplicação aí das 3 leis da termodinâmica dentro do estudo dos gases, tá? Então a gente só vai entrar no exercício depois que a gente compreender aqui essa parte teórica, tá certo? Então a gente aprendeu que o volume, existe ali uma grande distância entre átomos e moléculas e por isso a interação entre elas é muito fraca. E que o gás ele não possui volume próprio, o seu volume é o próprio volume do recipiente. E a variável pressão? A pressão é assim, gente, ela compreende ali a força que um gás exerce sobre as paredes de um recipiente. Tá? Por exemplo, se a latinha de Coca-Cola estiver ali parada e ninguém fizer nenhuma força de aplicação sobre ela, a molécula ali do gás, a partícula do gás vai ficar quietinha, parada. Mas se você agitar, se você imprimir sobre ela uma força, você vai ali agitar essas partículas, o que vai acontecer entre elas? Vai ser como se elas estivessem brigando entre si. Elas vão se chocar entre si e se chocar com a parede do recipiente. Quando acontece esse choque de partículas entre si e entre a parede do recipiente, provoca ali uma pressão. Tá? Então, essa pressão ela vai ser provocada justamente pelo contato entre essas partículas gasosas, tá bom? Entre elas e entre a parede do recipiente. É por isso que se você agitar a latinha de Coca-Cola e depois abrir, você vai perceber que esse líquido, esse volume que está ali dentro vai transbordar, porque você provocou ali uma agitação entre essas partículas, tá certo? Então vamos recordar, as partículas que compõem o gás e exercem força sobre essa parede do recipiente, a gente chama de pressão, tá bom? Então a medida da força dessa pressão aí vocês vão aprender no decorrer dos nossos exercícios. Por quê? Porque ela está relacionada ali com o valor médio da velocidade das moléculas, ok? E como a gente não tem instrumentos precisos para fazer essa medição, a gente trabalha mais com hipóteses, tá bom? Então, dessa forma, temos uma ligação entre uma grandeza macroscópica, ou seja, pressão, com uma grandeza microscópica, que é a velocidade dessa partícula. A gente não consegue mensurar. Tá bom, gente? Então a gente trabalha com macro e com micro, porque a gente está trabalhando ali com partículas gasosas, tá bom? E aí essa pressão aí a gente consegue mensurar ela, mas a velocidade dessas partículas não, porque a gente não tem instrumentos precisos para isso. Mas a gente pode calcular, por exemplo, a pressão que um gás exerce dentro de uma latinha de Coca-Cola ou dentro de uma garrafa de refrigerante. A gente pode fazer isso. Ou também saber qual é a pressão que existe dentro de uma fossa séptica, né? Então, tudo isso a gente pode fazer o cálculo dentro da matemática. Então, relembrando, pressão aí nada mais é do que o contato das partículas entre si e entre a parede do recipiente.